Capítulo 477, Fim da Noite 1. O movimento de Trude encurralou o deus da cura. Ele não precisava usar um feitiço de diagnóstico para saber que nenhuma poção poderia salvar seus companheiros de equipe. Seus ferimentos eram muito profundos. Sem lhes fornecer força vital, qualquer tentativa de cura seria tão mortal quanto a própria ferida. Krishna Manohar sabia que tudo estava acabado. Ele falhou em resgatar seus salvadores e agora, enfraquecido e sozinho, ele não era páreo para seu inimigo. Já estavam todos mortos, a única variável era a ordem em que morreriam. O professor louco finalmente experimentou a derrota e tinha gosto de merda de cavalo. A monumental autoestima que fora o farol de toda a sua existência desmoronou como um castelo de cartas. Ele ficou com o olhar vazio, incapaz de reagir. Eu não posso vencer. Não há razão para jogar se eu não puder vencer. Ele pensou. A rainha louca nem se incomodou com ele, movendo-se para seu próximo alvo. Seu plano era cruel e executado com tal precisão que inspiraria terror em qualquer pessoa sã. Infelizmente, seus últimos oponentes não eram adequados. Nenhum deles estava pronto para morrer nem se render. Manohar lutou apenas para vencer, enquanto eles se contentavam em não perder. Você já conseguiu acertá-la, mas ela ainda está viva. O que deu errado? Girne perguntou enquanto Trude gritava sua promessa. O problema não é a espada, eu posso cuidar disso, Lith disse deixando-a impressionada. A armadura bloqueia todos os meus ataques e em uma competição de magia pura, eu não sou páreo para ela. Embora ela seja livre para se concentrar apenas em contrariar meus feitiços, não tenho chances de vencer. Talvez eu tenha uma solução para isso onde outros veriam a promessa da rainha louca como uma sentença de morte. Girne viu uma oportunidade. Eu preciso que você me ganhe algum tempo, você pode fazer isso? Lith balançou a cabeça em resposta. Trude apareceu entre eles, cortando-o enquanto lançava uma chuva de pingentes de gelo em Girne. Lith bloqueou a lâmina de Artan com facilidade quando Girne rolou para trás de uma coluna próxima e escapou de ser transformado em um kebab. Graças a Solos extrair energia do geyser de mana, Lith ainda era tão forte quanto quando a luta começou. O corpo de Trude, em vez disso, ficou gravemente enfraquecido depois de ser atingido com a força total de 3 feitiços de nível 5. Isso tornou a lacuna física entre eles ainda maior. Lith tentou empurrar a lâmina do oponente para o lado para cabeceá-la, mas Trude leu seu movimento. Ela não resistiu, de modo que ele usou muita força e ficou fora de equilíbrio. A rainha louca usou essa fração de segundo para intervir e executar uma batida de ombro contra o externo de Lith. Isso o empurrou para trás e tirou o ar de seus pulmões, deixando-o indefeso. Mesmo que minha força esteja diminuindo, a lacuna de habilidade entre nós é mais do que suficiente para me livrar dele, ela pensou. Quando ela tentou atacar seu peito, Lith desviou sua lâmina enquanto segurava o guardião com a mão esquerda e retribuiu o favor na mesma moeda. Ele usou o ímpeto do ataque de Trude para dobrar a força de seu próprio golpe de ombro. Ela estava perto demais para evitar o golpe que se seguiu. A armadura poderia prevenir parte do dano, mas Lith era muito mais pesado e forte do que ela, deixando Trude no ar por tempo suficiente para um soco de direita pousar. Mais uma vez a armadura de Artan desviou o golpe, mas as garras da manopla de Lith ainda cumpriram sua missão. Solo se envolveu em uma capa de gravidade forte o suficiente para abrir um corte profundo logo acima do olho esquerdo da rainha louca. Ele sangrou profusamente, cegando-a. É uma armadilha. O condestável estava esperando por este momento para atacar. A reputação de Girne foi o suficiente para fazer até mesmo Trude com medo de sua desenvoltura. A rainha louca manteve seu único olho em Lith enquanto ela golpeava com precisão cirúrgica seu próprio ponto cego, onde Girne deveria estar. Exceto que ela não estava. Depois de sua jogada, Girne correu em direção a Manohar para tirá-lo de seu acesso de raiva infantil. O que diabos você está fazendo? Por que você não está ajudando? Ela disse enquanto espirrava poções e tônicos nos 2 Spellbreakers caídos. Eles não podiam salvar suas vidas, mas podiam prolongá-las por um pouco.
Um único curandeiro não pode salvar os dois, ele respondeu. Mesmo se fosse possível, seria inútil. Fizemos o nosso melhor e a palavra se recusou a sair de sua língua. Eu não tenho mana suficiente para derrotá-la. Não com aqueles malditos artefatos a apoiando. Você é inútil e ele é muito jovem. Acabou. Não, não é, seu idiota. Você se esqueceu do feitiço corte limpo? Isso pode desativar sua armadura. Girne sussurrou. Você acha que eu não tentei? Ele disse enquanto apontava para os vários cortes em seu colete de professor. Eu preciso tocá-la para ativar o feitiço e ela é muito rápida. Minhas construções não podem transmitir feitiços e da última vez que minhas mãos reais se aproximaram dela, eu quase as perdi. Ouça com atenção, filho do homem. Girne rosnou. Você prepara aquele maldito feitiço e nós faremos o resto. Você saberá quando agir. Enquanto isso, a confusão de Trude estava levando a melhor sobre ela. O corte era muito profundo para a primeira magia curá-lo rapidamente e ela já havia usado o feitiço de cura que estava pronto. A armadura de Artan continha outro feitiço, mas uma vez que ela usasse, enfraqueceria as habilidades defensivas do artefato a ponto de a lâmina do inimigo poder feri-la gravemente. Sem mencionar que desperdiçar uma habilidade tão poderosa por um pequeno corte parecia absurdo. Lita explorou seu lado cego para acumular mais danos e enfraquecê-la a cada golpe que ela falhava em bloquear. A armadura evitou que as feridas abrissem, mas o impacto contundente desgastou sua resistência já minguante. Quando Girne retornou, os sentidos aprimorados de Trude a informaram da chegada do inimigo. A rainha louca não tinha ideia se era Girne, Manoar ou ambos. Ela piscou para se proteger, colocando as costas contra a parede. Lit viu seu ponto de saída e fez questão de aparecer em seu lado esquerdo. Trude não conseguia ver e Girne estava longe demais para notar a garganta de Lit se tornando de um preto escamoso enquanto ele lançava uma torrente de chamas azuis. Capítulo 478, Fim da Noite 2. A rainha louca tentou ativar a habilidade de vontade do governante de sua espada para cancelar as chamas azuis, mas sem efeito. Eles não consistiam de mana normal que ela pudesse assumir o controle, mas de pura energia mundial inflamada por uma centelha da força vital de Lit. A armadura ainda a protegia mesmo desse tipo de ameaça, mas ela percebeu que a intensidade das chamas não estava diminuindo com o tempo. Eles comeram na bainha de gravidade da armadura como se fosse seu combustível, desgastando seu pseudonúcleo enquanto era forçado a gastar mana para manter seu mestre seguro. Trude ativou o feitiço coração congelado armazenado nas gemas cianos gravadas na lâmina. O feitiço de nível 5 extinguiu as chamas e atacou Lita ao mesmo tempo. Ele se esquivou enquanto se mantinha em seu ponto cego. Sua mão esquerda conjurou um vendaval frio quando sua mão direita assumiu o controle da energia restante do coração congelado, adicionando ao seu próprio feitiço. Depois de vencer o sopro de fogo de Lit, o feitiço da espada foi reduzido à intensidade de um canto de nível 2. Lit e Solos trabalharam juntos para tecer seu feitiço de água de nível 3 como se fosse de nível 5. Seu poder ainda seria o de uma árvore de nível, mas ao fundi-lo com os restos de coração congelado, eles o aumentaram e agora sua vontade inundou cada fragmento do feitiço. Eles não apenas vincularam seu mana à energia mundial para conjurar o granizo de gelo, mas também continuaram a controlá-lo mesmo depois que o mana estava fora de seus corpos, como faziam com os feitiços de necromância. Trude rebateu com a vontade do governante enquanto preparava seu novo feitiço, mas mais uma vez a espada de Artan falhou. A força de vontade que lhe tinha infundido o gelo repeliu a rainha louca, de modo que os pedaços de gelo afiados como navalha a atingiram e interromperam seu canto. Droga, essa espada é problemática, Lita amaldiçoou interiormente. Controlar cada pedaço de gelo exigia muita energia mental. Não é de se admirar que os feitiços de nível 5 criem apenas um pequeno número de pontos de foco. Dividir sua vontade assim é exaustivo. Para piorar a situação, todos os seus esforços mal resultaram em mais alguns hematomas. Cansado da interferência da armadura de Artan, Lit lançou uma enxurrada de primeiros feitiços mágicos.
Nenhum deles era forte o suficiente para matar Trude, mas eles foram naturalmente infundidos com a vontade de seu lançador, tornando-os imunes à vontade do governante. A rainha louca praguejou alto quando seus feitiços foram interrompidos um após o outro e sua mana foi desperdiçado. Depois que o teleporte oportuno de Trude bagunçou seu plano, Girne finalmente alcançou os dois enquanto sinalizava para Manoar estar pronto para intervir. Seu plano, ou melhor, sua aposta, seria difícil de puxar e ele só tinha uma chance. Sua poção de realce de corpo estava prestes a passar, e uma vez que isso acontecesse, tomar outra tão cedo teria efeitos reduzidos. Girne havia passado do seu auge, mas mesmo que ainda fosse jovem, seu corpo nunca seria capaz de acompanhar Trude por conta própria. Eu não quero que minha morte seja apenas mais uma estatística nesta loucura. Ela se retraiu interiormente enquanto executava uma varredura de perna do lado cego da rainha louca. Trude perdeu o equilíbrio, mas ela não se importou. O golpe permitiu que ela localizasse a posição do inimigo. Ela balançou a lâmina contra a nova ameaça e lançou raios de luz contra eles. Exatamente como Girne havia previsto. Ela segurou metade das agulhas com a mão direita e a outra metade com a esquerda, enquanto as usava como pinça para agarrar a espada de Artan e arrancá-la das mãos de Trude. Essa era a parte mais fácil, mas também a mais perigosa de sua aposta. Normalmente, as agulhas que Orion tinha feito para ela eram para-raios perfeitos, capazes de protegê-la desse tipo de ataque. Infelizmente, a eletricidade produzida pela espada já havia provado ser capaz de ignorar seu artefato. Girne só podia esperar que, com eles estando em contato direto com a lâmina encantada, eles pudessem absorver a maior parte do raio antes que ele tivesse a oportunidade de atingi-la. Mesmo com sua vontade de ferro e treinamento rigoroso, Girne ainda era humana. Havia tantos danos que ela poderia suportar até que a fez perder o foco e segurar a arma de seu inimigo de uma vez. Mais uma vez, a obra-prima de Orion não a decepcionou. Girne era o alvo do feitiço, então a eletricidade seguiu o caminho de menor resistência em direção às suas mãos e a maior parte dela foi presa pelas agulhas encantadas. Girne resistiu ao feitiço enquanto puxava com todas as suas forças, mas seu plano estava condenado ao fracasso. Mesmo em uma posição tão estranha, o aperto de Trude ainda era muito forte para Girne. A poção não foi suficiente para superar a diferença de altura, peso e destreza física. Pelo menos não até que Lilith entendesse o que estava acontecendo e usasse toda a magia espiritual que pudesse reunir para impedir os movimentos de Trude e adicionar sua própria atração aos de Girne. A espada de Artan voou pela sala por apenas alguns metros antes de fazer uma meia volta no ar. A arma encantada não era senciente, mas entre seus muitos feitiços, havia um que permitia que seu mestre a trouxesse de volta com um pensamento. Agora! Girne gritou com Manoar. O professor louco piscou bem na frente de Trude, acertando-a com as duas mãos abertas. Ela zombou de seu ataque fraco e bateu em seus cotovelos com os punhos, quebrando seus braços. Uma dor cegante quase fez Manoar desmaiar. Apenas a pura força de vontade juntamente com cerrar os dentes como se sua vida dependesse disso permitia que ele retivesse sua consciência. Droga, eu odeio dor. Eu sabia que pegar um para a equipe era uma má ideia, mas morrer parece ainda pior. Ele pensou enquanto o feitiço de cura que havia preparado com antecedência restaurava seus vasos sanguíneos e ligamentos no momento em que foram rompidos. Os punhos de Trude eram ligeiramente maiores que os seus, mas batiam como uma marreta. Seu sorriso presunçoso desapareceu quando ela sentiu sua armadura completa retornar ao seu peso normal. Os encantos nas proteções dela pararam de funcionar. Solos anunciou com alegria. Girne ignorou sua dor e Lilith ignorou seu cansaço enquanto eles circulavam ao redor de seu inimigo, tornando impossível para ela se proteger contra ambos. A lacuna de habilidade entre Trude e seus oponentes era enorme, mas nem mesmo ela poderia bloquear ataques por trás. Logo o dano que ela sofreu foi demais, mesmo para seu físico perfeito. O suficiente.
Ela gritou quando seus olhos ficaram laranja com a ativação da gema correspondente na espada de Artan. Enquanto Trude se agachava para evitar ser decapitada pelo corte horizontal de Lith, sua arma gerou uma pequena esfera em chamas que afetou tudo ao redor, exceto seu corpo. Lith e Girne foram destruídos por uma explosão que deixou o chão totalmente carbonizado. A rainha louca usou aquele momento de descanso para piscar perto da loucura de Artan e armazená-lo dentro de seu amuleto dimensional. Acabou, seus tolos! Uma gargalhada maníaca irrompeu de seus lábios carnudos quando as portas da sala se abriram, permitindo que seu exército de bolos de carne retornasse para ajudar seu mestre. Eles haviam terminado de coletar seus recursos e estavam prontos para entrar na briga. Bem, pela primeira vez você está certo. Manoar caiu no chão com um baque, usando o que restava de sua energia para estabilizar as condições de seus companheiros. Então, a barreira externa quebrou. Dezenas de Spellbreakers invadiram de todas as direções, transformando os bolos de carne que eram azarados ou estúpidos o suficiente para ficar em seu caminho em picadinho. Acabou, ele disse com um sorriso louco. Continua no próximo vídeo. No